Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do Noé Gomes. Eu sou o Noé Gomes, evidentemente, e é um prazer tê-la ou tê-lo aqui conosco. Aqui nós falamos sobre espiritualidade, também falamos sobre comportamento, sobre as coisas que nos interessam no sentido de uma formação de um ser humano melhor, um ser humano integral, um ser humano consciente de seus deveres cívicos e cidadãos, mas também um cidadão consciente espiritualmente falando, entendendo que essas coisas elas não estão separadas, elas estão juntas. Um bom cidadão é aquele que executa aquilo que Jesus já nos tinha nos alertado, fazer ao próximo aquilo que você queira que faça com você, e isto é seguir as leis de Deus e seguir a cidadania, seguirmos, né, numa convivência harmônica com o nosso semelhante. Portanto, as coisas às vezes parecem que estão distantes, mas nem tanto. Quando a gente vê as pessoas criticarem a classe política e dizer que ela não serve, e essa classe política brasileira, por exemplo, ela está muito distante realmente do povo, mas há um povo que também deixou que estes tomassem conta do processo e efetivamente é muito fácil você criticar do outro lado sem você fazer a sua parte, né? E isso serve inclusive para este que vos fala. E eu já peço então de antemão o seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessa proposta do canal, e compartilhe se você também achar interessante o que eu vou falar aqui também. E é claro, deixe aquele like, que isso fortalece o nosso canal, que está iniciando aqui, é uma nova proposta, mas enfim, é um momento que eu falo aqui livre, não quero fazer vídeo com roteiro, eu quero simplesmente ter uma ideia e poder desenvolver essa ideia com você aí do outro lado, futuramente em algumas lives aí também, para que a gente possa trocar, né, de fato, reflexões no momento em que parece que o ser humano quer abdicar de ser humano, de ser um ser pensante. Mas vamos lá, gente, sem delongas. A visão espiritual que nós podemos ter sobre o carnaval talvez não possa ser e não deva ser, melhor dizendo, essa visão moralista com relação a este evento. Vamos combinar uma coisa. Todo evento em massa, como o carnaval, ele tem suas repercussões espirituais. As aglomerações, elas promovem, além, né, por exemplo, do período da pandemia que se evitou essas aglomerações por conta do vírus aí do Covid-19, agora me enrolei todo, mas enfim, por conta do Covid-19, a gente evitou as aglomerações. E agora a gente está tendo, né, novamente o retorno, né, das aglomerações, embora a pandemia não tenha terminado, mas estamos tendo essas aglomerações, seja nos jogos de futebol, nos espetáculos públicos em geral, como shows, etc., como também no carnaval. E o carnaval eu acho que tem que ser visto como uma manifestação cultural que tem um valor agregado no ponto de vista antropológico da coisa. Realmente o carnaval é uma festa de cunho popular que tomou, né, um ar elitista, porque de uma certa maneira, né, assim como por exemplo o carnaval não, como o futebol, em que teve, né, uma apropriação de massa, essa apropriação de massa com o tempo foi também se elitizando. Então, até que a gente pode discutir num ponto de vista mais sociológico, a elitização do futebol hoje, né? Quer dizer, quem é que tem dinheiro de fato para ver um jogo aí de futebol dos grandes clubes do futebol brasileiro, né? Pois é, isso é uma coisa interessante a ser discutida, né? Ou que já é discutida também. Quem é que tem dinheiro, por exemplo, para comprar os pacotes da televisão para ver os jogos do seu time de coração? Principalmente aqueles que não são flamenguistas e corintianos, por exemplo. E assim vai. O carnaval, ele tem essa característica, ele é uma festa que aglomera as pessoas. E alguém vai dizer assim, no carnaval há todo tipo de excesso.
E se alguém disser isso, eu não vou dizer que é mentira. Sim, no carnaval nós temos todo tipo de excesso. Mas é só no carnaval que nós temos todo tipo de excesso? Como eu falei, nos jogos de futebol nós temos todo tipo de excesso. Inclusive o racismo se manifestando, a homofobia e a violência física. Por exemplo, ano passado, aqui num jogo entre Grêmio e Internacional, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Estadual, um torcedor arremessou um celular que feriu o rosto de um jogador do Grêmio. Também, né, um outro episódio, também envolvendo o Grêmio, num jogo antes deste, alguém arremessou uma pedra lá, uma coisa horrorosa, que quase, né, poderia ter tido ali uma morte se o jogador ali não tivesse saído justamente no momento em que foi arremessado aquele objeto no ônibus. E aí, gente, foi um problema, foi uma discussão enorme. Por que isso acontece? Porque o futebol mobiliza paixões, principalmente o ódio, porque as pessoas elas não têm mais o prazer de torcer para os seus times, elas têm o prazer de odiar os outros times que a qual né, disputam com os seus times. Então nós temos visto que estes movimentos eles geram ódio em massa, e esse ódio em massa ele gera violência com consequências físicas e também psicológicas. Vídeo que aconteceu no dia 8 de janeiro nas dependências, né, do Congresso Nacional em Brasília e nas dependências do STF. Né? Então a gente vê que o ódio, por exemplo, no campo da política é grande. E isso gera uma psicosfera muito negativa. Não é somente o carnaval que tem seus excessos. Não é só no carnaval que temos visto excessos. Nós temos visto excesso o ano todo. As festas de Natal, onde as pessoas enchem a barriga demais, comem demais, bebem demais e esquecem demais que o dia 25 de dezembro a gente marca para celebrar o aniversário de Jesus. E Jesus é o que menos se lembra, né, o que é menos lembrado nessa data, ou quando tem o Réveillon, a passagem de um ano velho para o ano novo, onde as pessoas também cometem muitos excessos. Quantos excessos são cometidos ao longo do ano? E diria eu que há excessos cometidos, inclusive dentro dos templos religiosos. Porque talvez a gente esteja em qualquer lugar, enfim, e ali a gente está pensando coisas ruins. E quando a gente pensa coisas ruins lá dentro, de um templo religioso, ou dentro das nossas casas, e assim por diante, nós estamos também ajudando uma psicosfera ruim. Então não é somente o carnaval, o momento, né, que a espiritualidade tem que pensar e nós temos que orar para que um Brasil, né, não entre numa negatividade. Não é somente no carnaval. Eu acho que a negatividade e essa coisa pesada em termos de energia ruim é o ano todo. O ano todo. Então, assim, do ponto de vista cultural, nós temos o carnaval como uma festa popular que tem, né, o seu valor, porque o carnaval tem, por exemplo, né, o samba como um elemento musical. E se a gente for analisar os sambas enredos, as letras desses sambas enredos, há toda uma pesquisa para a construção desses sambas enredos, em que nós vamos ver que ali há um trabalho intelectual. Então existe o samba, e o samba como elemento formador da nossa cultura brasileira. Nós temos verdadeiros poetas, como Noel Rosa, que falava do cotidiano, genialmente falando, como Cartola, com uma das músicas mais lindas da música popular brasileira, e talvez aquela música que deveria ser escutada todos os dias, quando diz o grande Cartola: ouça-me bem, amor, o mundo é um moinho,
né? Você vai pisando, né, os seus sonhos e vai destruindo eles. Estas músicas que o samba produziu, as letras que o samba brasileiro produziu, de sambistas que comemoram, que estão inseridos no carnaval, não são de pessoas que necessariamente são ruins, são, né, pessoas satânicas, como alguns fundamentalistas ditos cristãos, né, acabam colocando uma pecha de uma festa pecaminosa, de uma festa absurda. Você pode ir no carnaval e ser um espírita, por exemplo. Você não precisa encher a cara. Você não precisa ir para um ambiente erotizante, seja do carnaval ou não carnaval. Você que escolhe. Porque o que faz a diferença não é nós sermos moralistas e dizermos isso que não pode, isto fere todos os princípios éticos. Não é isto. O mundo não precisa de moralistas. O mundo precisa é de gente com moralidade. Jesus nunca foi moralista. Jesus teve moralidade. Então a moralidade era tão grande, essa moralidade que Jesus tinha, que quando ele falava uma ou duas palavras, era o suficiente para entendermos as coisas, muito mais do que esse que aqui está falando em muitos minutos, ou que poderia falar em 2, 3 minutos, mas nós ainda precisamos de muitas palavras para entender o óbvio, porque talvez nós achamos que ser simples é ser simplesmente vazios ou rasos. Não, a simplicidade, ela é exatamente a condução natural das coisas. E sermos simples também é uma condição de evolução espiritual, de crescimento, de maturidade espiritual. Portanto, ficarmos num discurso anti-carnaval somente por uma questão de, vamos dizer assim, de um moralismo religioso, isso também não colabora em nada. Até porque no carnaval há pessoas que colocam, por conta dessa festa, o pão nosso de cada dia em suas mesas. São tão dignos quanto aqueles que supõem-se estar dignos diante de Deus porque estão presentes fisicamente nos seus templos religiosos, mas muitas vezes fazem das suas presenças somente um verniz social. Portanto, meus caros, se temos excessos no carnaval, se a gente tem uma psicosfera mais pesada, a gente não vai melhorar com ele, fazendo com que ouçamos ou façamos, melhor dizendo, um discurso à la perpétua da Tieta, lá da obra de Jorge Amado. Talvez a gente não precise julgar o outro, como muitos de nós fazemos, o ano todo. Muito mais nefasto do que realmente deixar que a espiritualidade inferior, vamos dizer assim, adentre o nosso ambiente e infecte espiritualmente, energeticamente o nosso planeta, é ficarmos apontando o dedo para o outro sem nos darmos conta que talvez a nossa atitude, que supostamente, abre aspas, é uma atitude moralista, né? Uma atitude de moralidade, na verdade não passa de um discurso vazio. Se você não gosta de carnaval, faça coisas e vê coisas que não tem nada a ver com carnaval. Se você não gosta de futebol, você não é obrigado a assistir uma transmissão de futebol. Se você não gosta de ir na igreja católica, você não é obrigado a assistir a missa. Se você não gosta de ir no centro espírita, você não é obrigado a ir ao centro espírita. Se você não gosta, né, você não tem nenhuma relação com a religiosidade, como muitos ateus não têm, de fato, eles não têm, eles não têm, nós não temos que ser obrigados a ser ateus, porque os caras querem ser. Ou vice-versa. Cadê a liberdade de escolha do outro que tantos estes profalam, que falam tanto em nome de liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão é o que é? É impor a tua opinião, a tua visão de mundo para o outro, e sempre se colocando acima do outro. Isso é liberdade de expressão? Ou isso, na verdade, é um farisaísmo
que já vem de longa data, porque espiritualmente falando, lá no tempo de Jesus, tinha muita gente que adorava ditar regras, mas talvez ditassem eles essas regras porque eles não obedeciam nenhuma delas e, mais grave, achavam que eram superiores aos outros simplesmente porque sabiam falar palavras bonitas, rebuscadas. Que na verdade eles estão se enganando, porque a Deus nenhum de nós engana. Deus sabe o que está dentro do nosso coração e de nossa cabeça. O resto é bobagem.